Dia a dia passam seus instantes e o meu Deus me ampara em meu viver, pondo nele a minha fé constante. Nada temo, nada vou temer. É meu Pai de coração bondoso que me supre tudo em seu amor. Vivo alegre ou em sofrer penoso, dá-me paz e alento, meu Senhor. Cada dia Deus está bem perto e conselhos dele posso ter. Segurança, auxílio em tempo certo, me concede pelo seu poder. Com carinho Deus protege e guia, qual zeloso Pai os filhos seus. Força sim darei a cada dia, é promessa que Ele mesmo deu. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Com essas palavras, que são lema deste 10º domingo após Pentecostes, 8 de agosto de 2021, saúdo todas as pessoas que assistem esta gravação, especialmente os membros da comunidade evangélica de Lomba Grande e os membros da comunidade evangélica de confissão luterana Feitoria. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O apóstolo Paulo, ele interpreta a fé de uma forma, eu digo assim, eminentemente relacional. A fé é um ato, uma atitude de confiança, indica um relacionamento entre pessoas, ou no nosso caso específico, a fé entre pessoas e Deus, e indica que há uma confiança entre, ou especialmente das pessoas em relação a Deus. Aqui a carta aos Hebreus define a fé de uma forma um pouco diferente, dá um outro enfoque e aproxima a fé da esperança. Tanto é que na mesma frase ela fala da fé como certeza de coisas que se esperam. Na sequência do capítulo 11, a epístola vai trazer toda uma lista de heróis e heroínas da fé do Antigo Testamento que, pois é, à sua maneira, antes da vinda de Cristo deram testemunho do nosso Senhor e que à sua maneira testificaram a sua expectativa, a sua esperança pela vinda de Cristo e assim, antes mesmo da vinda do Senhor, então expressaram a sua fé. E nessa certeza, portanto, de coisas que se esperam, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, eles então expressaram a sua fé, a convicção de fatos que se não veem. E no contexto em que se encontravam os leitores da Epístola aos Hebreus, essa definição ela se faz especialmente importante, porque também eles são igreja a caminho, crentes a caminho, que esperam pela manifestação plena do reino de Deus. A fé, portanto, tem essa seta apontada para o futuro e, ao mesmo tempo, no presente, a fé deles precisa se revelar, se manifestar sólida e firme diante de um mundo onde aparentemente há poucos motivos para crer. Queremos, nestes minutos de louvor, oração, reflexão, nos expor à palavra de Deus e na esperança de que também a nossa fé
como confiança em Cristo seja renovada, reforçada, fortalecida, e assim também a nossa fé, enquanto esperança pela manifestação plena do seu reino, também seja fortalecida. Realizamos esta gravação em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Queridos irmãos, caras irmãs, o texto da epístola previsto para este 10º domingo após Pentecostes se encontra em Efésios, no 4º capítulo, versículo 25, até o capítulo 5, versículo 2, que eu passo a ler. Por isso, escreve o autor da epístola: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Até aqui a leitura da epístola. Queridos irmãos, caras irmãs, a carta aos Efésios, ela reflete sobre a realidade da Igreja de Jesus Cristo, constituída de judeus e não judeus. Ao passo que as epístolas do apóstolo Paulo ainda têm que lutar por essa realidade e ainda precisam convencer alguns dos seus leitores, de que Cristo veio a este mundo não apenas para salvar judeus, mas também para salvar os não-judeus. A epístola aos Efésios agora pressupõe essa realidade mista, digamos assim, onde possivelmente, inclusive, no meio tempo, a maioria dos cristãos que leem a carta aos Efésios não são de origem judaica, mas, por assim dizer, gentios. E depois de refletir a respeito dessa realidade da igreja como corpo misto, que engloba pessoas de todas as nações, tribos, povos, raças da terra, agora a epístola, como muitas outras do Novo Testamento, num segundo momento, na sua segunda parte, ela traz exortações práticas para a vivência pessoal, social e também comunitária. Essas orientações que nós temos aqui diante de nós, elas não chegam assim a ser grande novidade para os leitores da carta. De certa maneira, em grande medida, elas refletem uma espécie de senso comum existente naquela época, que era proveniente, uma vez, da filosofia grega, ou pelo menos em partes da filosofia grega, que tinha também encontrado eco dentro do judaísmo, especialmente dentro do judaísmo de fala grega, e agora, então, por meio do judaísmo também ingressa na comunidade cristã e, como eu disse,
reflete um senso comum. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele em pelo menos uma passagem fala da natureza, de que nós, seres humanos, temos em algum lugar colocado em nosso coração, em nossa consciência, uma noção daquilo que é bom, do que é certo, do que é verdadeiro e belo. E a partir daquele senso comum, então, agora a epístola, ela procura reforçar alguns aspectos, trazer à memória coisas que já são conhecidas. Por exemplo, num primeiro momento, há a exortação para que os leitores e as leitoras falem a verdade, cada qual com o seu próximo, porque, segue a epístola, somos membros uns dos outros. Onde a falta de verdade, ali há falta de confiança, ali há uma ruptura no convívio entre as pessoas, e por isso é absolutamente essencial que o convívio entre as pessoas seja pautado pela verdade. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quem de nós pode afirmar de si mesmo que está totalmente livre da ira? E, no entanto, a ira não deve nos dominar. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, quer dizer, não permitam que o dia se acabe e vocês continuem carregando a ira dentro do coração de vocês. Aquele que furtava, não furte mais. Agora, um próximo conselho: antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aqui diz que fala daqueles que furtavam. Não sei se havia em Éfeso pessoas que tinham talvez um antecedente, era realmente de furto, ou talvez apenas de corrupção. Em todo caso, aqui, pelo visto, pressupõe-se de que essa prática ela não era desconhecida dentro da comunidade, mas agora, então, isso não deve mais ser assim, pelo contrário, as pessoas devem trabalhar, mas não trabalhar apenas para ganhar sustento e muito menos para ficar rico, e sim trabalhar para ter sim o sustento, mas especialmente para estar em condições de acudir ao necessitado. Falei no início da verdade, agora o autor da epístola volta a orientações a respeito do falar, dizendo que nenhuma palavra torpe. Se me lembro bem, lá no original grego, a tradução, o termo grego que está lá poderia ser também traduzido por podre. Se fosse uma fruta, então a tradução seria podre, ruim, que cheira mal. Jesus disse sobre os seus seguidores: vós sois o sal da terra, e nós sabemos que o sal tem propriedades conservantes. Como sal da terra, então, nós não podemos agora falar palavras podres, ruins, estragadas. Mas somos chamados a falarem aquilo que edifica, não aquilo que destrói, Não apenas evitar a mentira, mas outras palavras que ofendem, que machucam, que difamam, ou que causam algum tipo de ferida e destruição na vida de pessoas e da comunidade. Não entristeçais o Espírito, no qual fostes selados para o dia da redenção, o dom que nos foi conferido por meio do batismo e que do qual nós nos apropriamos pela fé. O Espírito Santo habita em nós e, por isso, nós somos conclamados a termos uma vivência que corresponde a esse sopro do Espírito que nos move. Longe de vós da amargura e cólera e ira. Portanto, as exortações elas vão se repetindo, voltam mais de uma vez ao longo do texto. Bem assim também toda a malícia. Quem sabe piadas de baixo calão. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros,
como também Deus em Cristo vos perdoou. E agora vem o início do capítulo 5, onde então esse aspecto do perdão e do que nós recebemos de Deus é reforçado. Sede imitadores de Deus como filhos amados, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Essa é a base, esse é o fundamento. A epístola não apenas traz orientações, exortações, apelos, quem sabe, à boa vontade, à capacidade humana, mas lembra-os de qual é a árvore a qual eles estão unidos e qual é o fruto que corresponde a essa árvore. E essa árvore se chama Cristo, se chama Deus. Sede imitadores de Deus, não apenas na forma de pessoas que fazem de modo similar ao que Deus faz, mas que passam adiante aquilo que receberam de Deus. Deus nos presenteou e dessa maneira nós o imitamos, sendo generosos, presenteando uns aos outros no falar, no agir, no pensar e no sentir. São, portanto, orientações bem gerais, em certa medida talvez quase banais, mas que precisam sempre de novo ser lembradas. Quem sabe a orientação da ira, da mágoa, ela talvez nem seja tão banal assim, né? Afinal de contas, dificilmente um de nós está totalmente livre disso. No entanto, o apelo é: lembrem-se de Deus, lembrem-se de Cristo, lembrem-se daquilo que vocês têm por meio dele e sintam-se com isso também motivados, inspirados a viver de forma similar uns para com os outros dentro desse corpo misto que é a Igreja de Jesus Cristo. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Cantei no início as duas primeiras estrofes do hino número 629 do livro de canto da ESLB, Dia a Dia. Vou agora ainda cantar a terceira e última estrofe. Quero, ó Deus, em cada sofrimento confiar em teu cuidado e amor. Quero, ó Deus, em cada sofrimento confiar em teu cuidado e amor, que com fé eu permaneça atento às promessas tuas, Redentor, e que possa em lutas, dores, trevas aceitar das tuas mãos, ó Deus, um a um os dias que me entregas nesta minha vida rumo aos céus. Oramos. Bondoso Deus, nosso Pai, graças rendemos pela Tua Palavra e obrigado, Senhor, que ainda hoje nós pertencemos a um grupo bem heterogêneo que é a Igreja de Jesus Cristo, cheio de diferenças, cheio de tradições divergentes, de costumes, de gostos, de preferências. E obrigado, Senhor, que neste corpo misto, que é a Tua Igreja, Tu queres que nós exercitemos a nossa fé, a esperança e o amor, não a partir das nossas capacidades, mas como ramos ligados a Jesus Cristo, Teu Filho, a videira verdadeira, frutificando e desta forma imitando o que é, o que foi, o que é e continua sendo Jesus Cristo para nós. Abençoa e guarda todos nós, ampara-nos, para que
na nossa vivência em comunidade, possamos, sim, sempre de novo ser lembrados de Cristo e assim também do chamado da epístola a uma vivência de verdade, de edificação em palavras, em pensamentos e em ações. Assim pedimos, agradecemos e nos unimos em oração quando dizemos com palavras de Jesus Cristo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.